Vou tentar explicar um exemplo aqui. Nós temos a Maria e a Josefina. E aqui nós temos a cebola. A Maria e a Josefina têm uma opinião diferente sobre a cebola. A Maria usa a cebola nos seus alimentos como um tempero e fala que é muito bom, e ela usa também essa cebola como um medicamento, às vezes para alguma coisa que ela fica sabendo. Já a Josefina, ela tem nojo da cebola. Ela fala que a cebola é nojenta, que a cebola é fedida. E eh, a cebola pode fazer até mal, que a cebola deixa a mão fedida, que a cebola faz os olhos arder. Então, as opiniões de uma para outra é diferente. Mas por que que a Maria tem uma opinião positiva sobre a cebola e a Josefina tem uma opinião negativa sobre a cebola? Por quê? Porque os dados, as memórias, tá, de uma e a memória que a outra tem, né? As memórias que elas têm, que uma tem e que a outra tem, são diferentes. Se você for a fundo, um exemplo, a Maria, ela sempre viveu com a mãe dela fazendo o tempero, falando que a cebola deixa a comida gostosa, falando que a cebola é algo bom. Já a Josefina não. A Josefina teve um dia que, passando no mercado, um exemplo, tinha uma cebola podre e ela sentiu aquele cheiro e falou: Meu Deus, que negócio mau cheiro, que mau cheiro. E ela arquivou na sua memória que a cebola é ruim. Então, tudo que tem a ver, todas as informações que ela ouvir agora sobre cebola, ela só vai absorver as informações negativas, tá? Só que são todos esses dados são ligados um ao outro, tá? Todas elas têm dados, todos os dados que tem sobre cebola, a Josefina agora tem de forma negativa. E a Maria também tem milhões de dados sobre cebola que vem ligando a cebola, vários dados que vem vindo e ligando um ao outro, tá? E a, ela, ela só agora segura os dados que são positivos a o personagem que ela tem, cebola, tá? E a partir de agora elas vivem a vida delas são mediante a memória que elas têm arquivada sobre sobre o que elas foram aprendendo, o que elas focaram. Mas isso tem a ver com um trauma. A Josefina teve um trauma do mau cheiro da cebola. A Maria não, o trauma dela foi positivo. Ela veio trazendo, foi só juntando coisas positivas que a cebola é bom. Mas se você olhar bem, a cebola ela é neutra. A cebola é neutra. As informações que temos sobre a cebola é que ela nem é boa e nem é ruim. Mas a Maria e a Josefina que pôs nelas mesmas informações sobre a cebola. E a partir daí elas interpretam a cebola mediante o que elas têm de arquivo interno sobre isso. Então, elas, a partir de agora, elas são escravas das suas memórias. Tá? Quando a memória é positiva, tudo bem. Mas quando a memória é negativa, toda vez que ela vê a cebola, ela vai ter nojo da cebola, ela vai ficar com medo de chegar perto, ela pode correr risco por causa de uma cebola. Então, a gente somos milhões e milhões de dados em cada item, em cada coisa que existe. E às vezes não, a gente está vivendo mediante esses dados que a gente tem arquivado em nossa memória. Quando eu estou consciente, eu sei que eu vivo a base do que eu tenho aqui. E isso, a resposta que está dando ali, é uma resposta inconsciente. Porém,
essa resposta agora, eu estando consciente, vou ver se é positiva. Se for positiva, eu mantenho, mas se for não for positiva, eu entro nesse dado e eu apago ele. Por isso que eu uso o EFT para isso. Eu vou lá, apago os dados e eu posso também inserir dados novos, tá? Posso ir lá, apagar os dados negativos sobre cebola e posso muito bem colocar dados positivos sobre a cebola, entendeu?